Um espaço voltado aos direitos, deveres, curiosidades e ao dia a dia do servidor civil e militar. Sempre de um jeito diferente e muito informativo. A você que nos acompanha na grande rede, seja bem-vindo. Estamos com um episódio do podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia, tratando do direito do servidor civil e militar, sempre em defesa do servidor civil e militar. Aqui, temas interessantes sempre vêm para ajudar, auxiliar, fazer com que o servidor civil e militar possa saber dos seus direitos, dos seus deveres, curiosidades do dia a dia do servidor civil e militar. E nesse episódio vamos falar sobre a isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. Isenção é sempre algo muito interessante. Você está isento de alguma taxa, de algum imposto, ou seja, estar isento aí de onerar mais a folha do mês, o pagamento e outras coisas mais. Agora, em se tratando de doenças graves, isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves, é sempre bom perguntar: quem tem direito à isenção desse imposto de renda? Seja bem-vindo, doutor Márcio Moraes. Obrigado, Gesiel. Eu queria primeiramente cumprimentar todos os clientes do escritório, ressaltar que nós atuamos na advocacia em defesa do servidor público, civil, militar. E esse podcast, ele é importantíssimo. Ele tem um caráter informativo, de levar a informação sobre os direitos, sobre os deveres, sobre as obrigações, sobre atualidades dos servidores públicos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de tanta perda de direitos, né? Alterações na legislação municipal, estadual, federal, suprimindo gratificações adicionais, vantagens. Então, mais do que nunca, o servidor deve estar atento, conhecer a lei, conhecer todos os seus direitos, suas prerrogativas, e a finalidade desse podcast é justamente essa, é levar a informação ao servidor. E hoje nós vamos justamente falar sobre um tema muito importante para todos os trabalhadores em geral, que é a isenção do imposto de renda para pessoas que tenham doenças graves. O direito, ele existe. Agora, é importante saber quem tem direito a essa isenção de imposto de renda. Bem, esse direito ele é previsto numa lei federal, que é a Lei 7.713 de 1988. Então, é uma lei bastante antiga, mas é uma lei muito atual. E lá no seu artigo 6º, inciso 14, ela elenca o rol de doenças que dão direito à isenção do imposto de renda. As doenças, então, que são consideradas graves e a pessoa ela é portadora dessa doença, quais são as doenças graves que realmente têm direito a essa isenção? Bem, o artigo 6º, inciso 14 dessa lei federal, traz o rol dessas doenças. Quais são essas doenças? Ao todo são 15. Temos a tuberculose ativa, que é uma doença que afeta os pulmões. A alienação mental, que é uma doença psíquica que torna o sujeito incapaz de gerir a sua vida social. Temos a esclerose múltipla, que é uma doença que ataca o sistema nervoso. A neoplasia maligna, que todos sabem é o câncer. Temos a cegueira, a hanseníase, que também é conhecida como lepra, que é uma doença crônica causada por uma bactéria que afeta os nervos e a pele. A paralisia irreversível e incapacitante, que é aquela paralisia diagnosticada como grave, sem possibilidade de reversão e que impede o trabalho. A cardiopatia grave, que também é muito comum e é uma das que mais temos ocorrência aqui no escritório, que é um termo genérico, a cardiopatia grave, e abrange várias doenças do coração. Temos também a conhecida doença de Parkinson, que é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento e causa aqueles tremores
no corpo. Temos também a espondiloartrose anquilosante, que é uma doença inflamatória crônica, incurável, que ela é caracterizada por uma lesão na coluna, uma lesão grave. A nefropatia grave, que é a insuficiência renal. A hepatopatia grave, que é um grupo de doenças que afetam o fígado. Estados avançados da doença de Paget, que é uma doença esquelética. A contaminação por radiação e a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então são essas as doenças previstas no artigo 6º, inciso 14 da Lei Federal. Você falou então aí, doutor, sobre 15 doenças, né? A listagem aí com 15 doenças. Agora, essa listagem, ela é fatura fechada? São só essas mesmo? Existem outras? Existem possibilidades de uma lista mais ampla? Ou é uma listagem taxativa? Gisele, uma excelente pergunta. Essa listagem, ela é taxativa. As doenças ali mencionadas, elas são expressas e eu não posso ampliar a interpretação, eu não posso estender para outras situações que não estejam ali previstas. No tribunal em Brasília, que é o STJ, essa tese já foi definida pelo tema 250. Então o STJ é um tribunal que tem por objetivo uniformizar o entendimento sobre a lei federal. E muito se discutiu já se essa listagem ela era exemplificativa ou se ela era fechada, se ela era taxativa. E depois de muitos julgados, o STJ, através do tema 250, fechou esse entendimento, que é um rol taxativo. Agora, uma informação importante é que muitas vezes você tem uma doença que não está prevista, entretanto, a sequela da doença ela dá direito à isenção do imposto de renda. Por exemplo, o diabetes. O diabetes não está no rol das 15 doenças. Entretanto, a cegueira, por exemplo, que é uma consequência da diabetes, está prevista expressamente no artigo 6º, inciso 14. Então, quem tem a cegueira decorrente de diabetes, evidentemente, vai ter direito à exclusão do imposto de renda. É importante ficar atento para esse detalhe, porque realmente, dando exemplo aí com a diabetes, não só a cegueira, mas a pessoa que contrai a diabetes corre o risco também de adquirir problemas de rins, aí passa a ter a necessidade de fazer a hemodiálise e uma série de consequências que partem justamente da diabetes. Então, essas sequelas, elas precisam serem observadas para a questão aí do direito. Exatamente. O servidor tem que ficar atento, conhecer a lei, conhecer os entendimentos, para não deixar de usufruir esse direito que é de tamanha importância, tanto para o servidor quanto para a sua família. O que levou a chegar à conclusão de que havia a necessidade desta isenção? Ou seja, qual é o motivo desta isenção? Bem, normalmente, quando o trabalhador, a pessoa, descobre que tem uma doença grave, isso causa um desarranjo financeiro familiar, né? Sem falar em todas as outras mazelas que uma constatação de uma doença grave traz, tanto para o servidor quanto para a sua família, né? Então, de posse dessa realidade, o legislador, lá em 1988, ele editou essa lei justamente para poder, através da exclusão, da isenção do imposto de renda, conseguir oferecer um padrão de vida mais digno para a pessoa, para o trabalhador, para o servidor e para a sua família. Então, a ideia, a natureza, o objetivo é abrandar todas as consequências nefastas que essas doenças trazem para a família e para a própria pessoa, né? Então, muitas vezes o sujeito, a partir da constatação da doença, vai ter que comprar remédios, vai ter que pagar um cuidador, tratamentos que o plano de saúde muitas vezes não cobre. Então, são despesas extraordinárias que, para um assalariado, às vezes não tem condição de assumir, né? E quem sabe até que ponto essa impossibilidade financeira acaba concorrendo com o agravamento da doença. Então, o legislador quis fazer justamente essa compensação,
trazer mais condição financeira para a pessoa e para a família poder, dali para frente, conduzir o tratamento da melhor forma possível. A isenção, ela existe, o direito existe, as doenças já foram colocadas, mencionadas, a listagem. Agora, a isenção é só para ativos e inativos? Excelente pergunta, Gesiel. E essa questão, ela também já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Através do tema 1037, o STJ fixou a tese de que essa isenção prevista na Lei 7.713 de 1988, ela não é aplicável para o trabalhador que tenha doença grave e que esteja na ativa, tá? Essa norma isentiva, ela é só para os aposentados e para os militares inativos. Então, a norma, no texto da lei, fala expressamente em proventos de aposentadoria ou reforma. Então, quando o legislador utilizou essa palavra, o STJ entendeu que não cabe ampliar, não cabe expandir. Então, a interpretação aqui, ela é restritiva. Então, quando o legislador, lá no artigo 6º, inciso 14, ele utilizou essa palavra, proventos de aposentadoria ou reforma, o STJ, através do tema 1037, entendeu que ele estava dizendo que esta isenção é somente para os inativos. Ou seja, só inativos. Como se deve proceder a partir do momento em que se enquadra nesse perfil, está inativo? E agora, como fazer para requerer esse direito? Por exemplo, se você for um servidor civil do estado do Pará ou for um militar inativo e tiver uma dessas doenças, o que você vai fazer? Você vai até o IGEPREV, que é o órgão de gestão previdenciária que fica ali na Alcindo Cacela, número 1962, ao lado do Museu Emílio Guild. E lá você vai fazer essa solicitação e o Departamento de Assistência Social, lá do IGEPREV, vai fazer o encaminhamento do militar ou do servidor civil para a Coordenadoria de Perícias da CEPLAD, que é a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará. Então, possivelmente, nesse encaminhamento, já vai constar o dia e a hora que o servidor vai passar pela perícia médica oficial do Estado. E aqui é muito importante, Gesiel, fazer um destaque, é que no dia dessa perícia, é que o servidor civil ou o militar inativo, ele leve todos os exames que ele tiver feito na rede particular. Exames de imagens, exames de sangue, laudos médicos, enfim, todo o repertório de exames que ele tiver deve levar nesse dia para auxiliar o perito oficial do Estado a chegar ao diagnóstico e ao próprio reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda. Então, essa perícia oficial, que deve sair aproximadamente em 15 dias após a realização dessa perícia, é que vai dizer se o servidor tem ou não tem essa patologia e o direito à exclusão do imposto de renda. Então, o que a CEPLAD faz? Depois que faz essa perícia, encaminha o resultado da perícia ao IGEPREV, que agora se chama IGEPS, que significa Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social. A proteção social agora é a previdência dos militares, que se chama proteção social. Então, esse laudo da CEPLAD vai para o IGEPREV, agora IGEPS, e ele vai fazer a baixa no contra-cheque do servidor civil ou militar, retirando a exclusão, fazendo a exclusão da parcela do desconto do imposto de renda. E muitas vezes o IGEPREV, IGEPS no caso, demora a fazer essa exclusão, aí o servidor militar ou civil, ele tem que buscar os seus direitos na via judicial. Ou seja, então só recapitulando, é sempre bom essa informação, IGEPREV agora e IGEPS. IGEPS, Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social. E lembrando o endereço também, a Alcindo Cacela, 1962, ao lado do museu. Tem um contato também? O senhor tem conhecimento de algum contato do IGEPREV? Algum número? Nós temos o call center
que faz o agendamento dessas perícias, tá? Então, você pode ligar no 91, que é o DDD, 3194-1001 ou 3194-1002, que é o call center que faz o agendamento dessas perícias. Ou você pode procurar a Estação Cidadania, que é um posto de serviços do Estado que fica lá no Pátio Belém, no shopping, no primeiro andar. Então você pode fazer a solicitação tanto pelo telefone, pode fazer presencialmente lá no GEPREV ou presencialmente lá na Estação Cidadania do Pátio Belém, tá? E quem mora no interior, como é que tem que proceder? Nós temos 6 polos de perícia médica no interior do estado do Pará. Nós temos em Bragança, Cametá, Conceição do Araguaia, Marabá, Santarém e Tucuruí. Então, cada uma dessas localidades existe um posto de perícia médica que vai poder realizar todos os exames e a perícia no servidor público. Deixa eu ver se a memória está boa aqui. O número, então, é o 91 3194 1001, ou seja, 1001 ou 3194 1002 1002. No interior, são 6 polos aí: Conceição do Araguaia, Cametá, Marabá, Bragança, Santarém e Tucuruí. Ou seja, para onde se mexer tem a via para requerer aí o seu direito. Você falou aqui atrás sobre a questão da perícia. É indispensável, então, é fator único, é necessário, é indispensável a chamada perícia médica oficial? Não, ela não é indispensável, mas ela é muito importante. Por quê? A perícia médica oficial, ela é uma perícia, como o próprio nome já diz, é a posição do Estado, é o posicionamento da administração sobre o seu enquadramento ou não na lei de isenção do imposto de renda. Então, sem dúvida alguma, é o documento mais importante de todos. Entretanto, existem algumas situações, e o STJ já reconheceu isso na súmula 598. Por exemplo, um servidor que reside numa localidade muito distante, que não tem condição de se deslocar até um desses polos de perícia médica, esses polos administrativos, ele não vai poder usufruir então desse direito? A resposta é: vai. Ele não vai precisar passar pela perícia médica oficial. Entretanto, ele precisa de outras provas, de outros exames de imagem, exames de laboratório, laudos médicos que atestem de forma inequívoca a existência dessa doença. E aí, quando você for solicitar administrativamente ou na via judicial, a gente vai explicar para o juiz, né, ou vai explicar para o administrador público de que você não tem condições físicas e às vezes até mesmo financeira para poder se deslocar para a capital, se deslocar para esses polos. Então, nesses casos, a gente tem que suprir essa perícia médica oficial por outros documentos, entendeu? Mas volto a dizer, sempre que possível, faça a perícia médica oficial, porque é o documento mais importante para conquistar o direito à exclusão do imposto de renda. É sempre importante estar cercado, né, de todas as providências necessárias. Agora, doutor Márcio Moraes, vamos imaginar aqui um quadro. A pessoa, ela tem a doença grave, mas está sem os sintomas. Ela tem a doença, né? Se a pessoa tiver a doença grave, está na listagem lá das 15, mas no momento ela está sem os sintomas, ela perde esse direito? Não perde, Gisele, e é uma situação relativamente comum aqui no escritório. Eu vou ilustrar para facilitar. Então vamos supor que um determinado trabalhador ele descobriu que tinha uma doença grave no coração, uma cardiopatia grave, e acabou se submetendo a uma cirurgia de emergência, e após alguns meses ou alguns anos,
obteve uma espécie de cura, né? A alta médica com relação àquele problema. Então, muitas vezes a pessoa, evidentemente, quando está no início, quando descobre uma doença, às vezes não pensa, evidentemente, na exclusão do imposto de renda. Pensa em sobreviver, pensa em se tratar, então não pensa nesses detalhes, né, que a legislação prevê, né? Então, o que acontece? Nesses casos, subsiste o direito. A pessoa se operou, ela se curou, perdeu o direito. Não. Uma vez que você tem diagnosticada uma daquelas 15 doenças graves, dali para frente você tem direito. Você estando curado ou não estando curado é irrelevante. Você estando com sintomas ou estando sem sintomas é irrelevante. Basta ter o diagnóstico da existência da doença. E o STJ também já sumulou essa questão através da súmula 627 do STJ, que ele diz que não é exigível que se demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da doença. Então, não é necessário a pessoa estar no momento com sintomas. No caso, os assintomáticos, né? Agora, falando um pouco sobre a questão de prazos, a questão de tempo. O servidor, ele tem direito ao chamado retroativo? Tem sim, Gesiel. E é por isso que é muito importante que no dia da perícia, o servidor civil ou militar, ele leve todos os documentos médicos que ele tem em seu poder. Por quê? Além de reconhecer ou não o direito à exclusão, à isenção do imposto de renda, o laudo do perito oficial vai sugerir a data do início da doença. E muitas vezes, para fixar a data do início da doença, ele não tem ali, naquele momento, naquela sala, como estabelecer. E aí que os laudos particulares que a pessoa eventualmente tiver vão auxiliar a perícia médica oficial a definir qual é a data do início da doença. Essa informação ela é muito importante. Por quê? Porque o sujeito, a partir do momento em que ele contrai a doença, ele já passa a ter direito à isenção do imposto de renda. Mas muitas vezes passa 1, 2, 3 anos. E aí, nesse tempo que ele continua pagando, ele vai ter direito de receber a devolução? Sim, vai ter direito. Mas qual vai ser a data da contagem? Vai ser aquela que consta no laudo médico oficial, a data do início da doença. Ou aquela data que os exames particulares assim demonstrarem. Então pode acontecer, por exemplo, de um laudo médico oficial do Estado informar que a doença surgiu em 2015, por exemplo, e pode haver um documento particular, um exame de imagem dizendo que a doença surgiu em 2012, por exemplo, data anterior. Então, essa informação ela é importante para a gente poder calcular o valor do retroativo, né? Ou seja, o valor que o trabalhador vai receber de volta referente ao imposto que ele pagou após ter contraído a doença. Sempre, então, é importantíssimo estar ligado nos prazos, ou seja, a questão do retroativo. Agora, quando se fala em isenção, se fala em impostos e outras coisas mais, logo se pensa em Receita Federal. Receita Federal. Há necessidade, é preciso ir procurar em algum momento a Receita Federal nesse caso? Excelente pergunta, Gesiel. Inclusive, é muito comum casos aqui no escritório em que o trabalhador, ao constatar que tem uma doença, encaminhe para o seu contador e na sua declaração do imposto de renda e nos trâmites perante a Receita Federal pedir aquela exclusão do imposto de renda. Mas esse procedimento não é necessário. Por quê? Porque lá na nossa Constituição, no artigo 157, inciso 1, ele diz que a folha de pagamento dos servidores do Estado, a arrecadação do imposto de renda nessa folha de pagamento dos servidores do Estado, compete ao Estado, não compete à União. Então é desnecessário aquele trabalhador que tem vínculo com a administração pública, direta ou indireta aqui do Estado do Pará, ele requerer o seu direito perante a Receita Federal. E o mesmo se diga dos servidores do município.
Porque lá no artigo 158, inciso 1 da Constituição, fala exatamente a mesma coisa, que o produto da arrecadação do imposto de renda sobre a folha dos servidores do município cabe ao município. É chamado de repartição das receitas tributárias. Então, esse servidor municipal também não precisa ir na Receita Federal. Ele vai resolver tudo perante a administração pública do município, o órgão de previdência do município de Belém, que é o IPAMB, ou no interior, o órgão de respectivo na sua localidade. Então, respondendo à pergunta, não tem necessidade de você recorrer à Justiça Federal. À Receita Federal. Você resolve tudo na administração do Estado, na administração do município ou na Justiça do respectivo Estado. Você está acompanhando então o podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia, tratando do direito do servidor civil e militar. Eu sou o Gesiel Lopes e hoje converso com o doutor Márcio Moraes. Já falamos então sobre a questão da Receita Federal, que é uma dúvida, né? Bate muito essa dúvida. Agora, a pessoa contrai a doença. Vamos imaginar mais esse quadro aqui. Após estar aposentado, ele já se aposentou, contraiu a doença. Ele tem direito? Tem sim, Gesiel. Inclusive é muito comum a pessoa ela achar que só tem direito a esse benefício por achar que essa doença tem que ser contraída quando a pessoa está na ativa, trabalhando, e não tem essa necessidade. Você pode estar 10 anos, 15 anos, 20 anos aposentado ou inativo, no caso do militar, e surgiu uma doença. É irrelevante se ela está ou não associada ao trabalho. Basta o fato gerador desse benefício, da exclusão do imposto de renda, é meramente a existência da doença grave, elencada no artigo 6º, inciso 14. Tá? Então, se você tiver contraído a doença após a aposentadoria ou após a reforma, tá? É irrelevante, você tem direito do mesmo jeito. Algo que eu não lhe perguntei, doutor Márcio Moraes, mas que seria interessante ser destacado, nós falamos hoje aí estamos falando sobre a isenção do imposto de renda, já falamos aí para quem tem direito a essa isenção, as doenças, a lista que contempla esta doença, já falamos aí sobre os meios, como a pessoa pode requerer esse seu direito, mas algo que ficou faltando para a gente poder fechar o assunto sobre isenção do imposto de renda? Tem uma informação que é importante, que diz respeito à prescrição quinquenal. O que é isso? Diz respeito ao retroativo, ou seja, vamos supor que um trabalhador, um servidor civil ou militar descobriu a doença em 2010, hipoteticamente falando. E em 2020, ele descobriu, 10 anos depois, que tinha direito à exclusão, à isenção do imposto de renda. E conseguiu, na via administrativa ou na via judicial, o reconhecimento desse direito. E em 2020, ele passou a não descontar mais o imposto de renda. E ele quer requerer o retroativo. Ele vai poder pedir o retroativo até 2010, que foi quando ele constatou a doença? E a resposta é não. Por quê? Por conta da prescrição quinquenal. Significa que você só pode requerer, em face da administração pública, estadual, municipal ou federal, os últimos 5 anos do direito. As parcelas anteriores a esses 5 anos estão prescritas. Então, por isso que é muito importante o servidor ficar atento aos seus direitos, para evitar que parcela do que ele teria direito de receber seja atingido pela prescrição. Conversamos então com o doutor Márcio Moraes, do escritório Márcio Moraes Advocacia, sempre tratando do direito do servidor civil e militar. Hoje o tema: isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. Próximo episódio, com certeza, muito mais assuntos interessantes para você, sempre ligados à questão do direito da defesa do servidor civil e militar. Obrigado, doutor Márcio. Obrigado, Gesiel. Eu queria encerrar ressaltando mais uma vez a importância desse tema, de que o servidor civil e o militar,
ele conheçam seus direitos, especialmente a isenção do imposto de renda para aqueles que têm doenças graves, que é uma lei que confere mais dignidade para os servidores no enfrentamento dessa doença. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você tiver alguma sugestão de algum tema ou algum assunto que queira ver comentado aqui no nosso podcast, você pode mandar a sugestão para o e-mail marciomorais@marciomorais.adv.br e também seguir o escritório nas nossas redes sociais. Márcio Moraes Advocacia. Muito obrigado. O podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia. Esse episódio fica por aqui, mas em uma outra oportunidade estaremos de volta com mais um tema interessante e importante do dia a dia do servidor civil e militar. Até lá! O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais, sempre com o foco voltado em defesa do servidor civil e militar. Até lá!